meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine nesta noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a Mãe da Igreja, a Virgem Maria, interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, espero que todos estejam bem, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer, as pessoas que estão se inscrevendo no canal, e quero pedir a você que continue compartilhando, continue se inscrevendo, passe para outras pessoas, para a gente alcançar o maior número possível de pessoas, gente. Tá? O nosso objetivo aqui é evangelizar, tá? Evangelizar para que o reino de Deus cresça, a igreja possa evangelizar, porque foi isso que Jesus pediu, né? Jesus pediu para a igreja e o mundo inteiro, não é? Então, que o nosso canal possa alcançar o mundo inteiro. E a igreja pede que a gente estude o catecismo da Igreja Católica, a nossa doutrina, não é? Então, nós já estudamos o credo, já estudamos a liturgia, e agora estamos estudando os 7 sacramentos da igreja. Já estudamos, não é? O batismo, já estudamos a crisma, e graças a Deus na aula passada terminamos o sacramento da Eucaristia. Fizemos aí várias aulas sobre a Eucaristia, não é? Uma bênção, uma maravilha. Então hoje, tá? Nós já encerramos então os 3 primeiros sacramentos. São 7 sacramentos, então ainda faltam mais 4 para a gente estudar, tá bom, gente? Nós paramos, o último parágrafo que nós estudamos foi o 1405, que fala sobre a Eucaristia. O 1406 até o 1419 é resumo. Eu pedi para vocês lerem em casa, não é? Porque aqui não tem condição de eu ler, tá bom? E então hoje nós vamos começar a estudar o parágrafo 1420, se você quiser me acompanhar, se você tiver o catecismo. Parágrafo 1420, página 391, repetindo, página 391, parágrafo 1420, ok? Os sacramentos de cura é o título, tá? Os 3 primeiros sacramentos, batismo, crisma e Eucaristia, são chamados de sacramentos da iniciação cristã, que a gente recebe quando é criança, é jovem, não é? Não que o adulto e o idoso não possam receber, pode, mas assim, vamos dizer, né, é exceção, tá? Mas é a iniciação cristã, porque a gente recebe quando, né, é mais jovem, não é? Batismo quando é criança, crisma e primeira comunhão quando a gente, não é mais jovem, né? Não que as outras idades não possam receber, claro que pode, se estiver preparado,
tá? Mas é por isso que é chamado da iniciação cristã. E um completa o outro. Batismo, crisma e eucaristia. Os três formam como se fosse um conjunto, tá? Aí depois a igreja classifica dos 7 sacramentos, né? Esses 3 nós já estudamos. Aí depois tem mais 4. Aí a igreja classifica 2 e 2, tá? Sacramentos de cura e os sacramentos de serviço. Os de serviço não vou falar hoje porque não é a nossa aula, tá? Hoje nós vamos falar então dos sacramentos de cura. São 2 sacramentos que a igreja considera sacramentos de cura. Não é a cura física, pode acontecer a cura física também, mas cura espiritual, tá? É muito mais a cura espiritual, a cura interior, do que uma cura física, mas se Deus quiser curar fisicamente também ele vai curar, tá? Mas a cura aqui é mais espiritual, mais interior, ok? Então quais são, não é, esses 2 sacramentos, tá? Que a igreja diz que são sacramentos de cura. Eu vou usar o catecismo e aí a gente vai explicando quais são esses 2 sacramentos e a gente vai estudar um por um. Esses 2 sacramentos, igual a gente fez com batismo, crisma e eucaristia. Só para a gente fazer uma pequena introdução, tá? Aos 2 sacramentos de cura e depois a gente vai estudar um por um. Todos os 2, tá bom? Sem problema. Então vamos aí ao parágrafo 1420. A gente vai estudando e vai explicando, tá bom? Parágrafo 1420. Pelos sacramentos, que são graça de Deus, né? Sacramentos são graça de Deus que vem da cruz de Cristo, tá? Pelos sacramentos da iniciação cristã, o homem recebe a vida nova de Cristo. Olha que coisa bonita. Então, os 3 primeiros sacramentos que nós já estudamos, batismo, crisma e a eucaristia, é para a gente receber uma vida nova em Cristo. Tá? Quando ele fala aí o homem, gente, ele está falando do ser humano, não está falando do gênero masculino, não. Mulher também. Está falando do ser humano. Quem é homem, quem é mulher. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, é a vida nova em Cristo. Ora, vírgula, esta vida nós a trazemos em vasos de argila. Isso quem falou foi São Paulo. Está lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Tá? Então São Paulo está dizendo o quê? Que nós somos barro, nós somos humanos, pecadores. Ok? É isso que ele está dizendo. Agora, vírgula, ela ainda se encontra escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 3. Tá? Ou seja, a nossa vida, tá, se encontra escondida com Cristo em Deus. Olha que coisa bonita. Não é? Olha que coisa bonita. Tá? São Paulo diz aos Colossenses. Estamos ainda em nossa morada terrestre. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Gente, todos esses textos que o catecismo coloca da Bíblia, anote. Você que faz o curso, você que escuta os meus vídeos, toda vez que o catecismo citar um texto bíblico, anote. Pegue uma caneta, um lápis, um caderno, anote os textos para você ler depois, porque eu não tenho tempo de ler aqui. Tá? Então, por favor, leia depois em casa. Tá bom? Para você ver sobre o assunto que nós estamos tratando e você vê lá na Sagrada Escritura, ok? Então, nós ainda estamos na nossa morada terrestre, que não é a nossa morada definitiva. A nossa morada é o céu, aquela música bonita, né? O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Não é? Aquela música linda que a gente canta na igreja. O meu lugar é o céu, é lá que eu quero morar. Muito bonita essa música. Então, quer dizer, o céu é a nossa morada. Não é? Aqui não, aqui é passageiro. Por isso que ele está dizendo, né? A nossa vida aqui é passageira. Por isso que os sacramentos é só para quem está vivo. A igreja ensina isso. Ninguém que já morreu pode receber nenhum sacramento. Tá? Os sacramentos é para quem está vivo. Por quê? É para a nossa vida neste mundo. Porque depois nós vamos estar, não vamos precisar mais, porque nós já vamos estar junto com Deus. Entendeu? Olha que coisa importante. Sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. Olha aí, tá vendo?
que é consequência do pecado. São Paulo diz, Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Se não houvesse o pecado, não haveria sofrimento, não haveria doença e não haveria morte. Por isso que lá no Apocalipse fala que no céu não vai ter mais doença, não vai ter... por quê? Porque vai acabar o mal, vai acabar o pecado. Tá? Então, o catecismo diz aqui, neste mundo, nós estamos sujeitos ao sofrimento, à doença e à morte. A morte física, né? Esta nova vida de filhos de Deus, tá vendo? Então nós somos filhos de Deus pelo batismo, já falamos, né? Pode se tornar debilitada e até perdida pelo pecado. Olha que coisa pesada. Eu sou um filho de Deus? Eu sou um filho de Deus, mas eu posso me perder. Olha o que o catecismo está dizendo. Pode se tornar, né, a minha vida de filho de Deus pode se tornar debilitada, ou seja, enfraquecida, e até perdida pelo pecado. Olha que coisa forte. Então, gente, o pecado é a pior realidade que existe, porque o pecado nos afasta de Deus. E se eu morrer em pecado mortal e se eu não me arrepender, é o que ele está falando aqui. A minha vida está perdida, é o que a igreja chama de inferno. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Deus é um pai amoroso. A Bíblia diz bem claro, o inferno foi feito para o demônio e seus anjos. Agora veja, se você não quer Deus, se você vive uma vida inteira longe de Deus, Deus vai respeitar isso. Então não é Deus que vai jogar ninguém no inferno, é a opção da pessoa. Tá? Deus quer ser amado, mas não amar. Deus não vai colocar uma corda no seu pescoço para você amar ele na força, não. Todo amor, gente, que não é livre, não é amor. Não é só o amor de Deus, qualquer amor. Amor de marido e mulher, de pai e filho, de irmão. Se não é livre, não é amor. Entendeu? Então, a nossa liberdade pode, né, causar até mesmo a nossa perdição. Eu sou filho de Deus, eu sou batizado. Deus fez para mim o céu, mas eu posso me perder. Por culpa minha, não por culpa de Deus. Não culpe Deus. Não. Deus quer que todos se salvem e conheçam a verdade. Está lá, em Timóteo 2,4. Deus quer que todo mundo vá para o céu, mas ele não vai obrigar ninguém. Entendeu? Então é isso que o catecismo está dizendo. Né? Então o pecado, ele pode sim, não é? Por isso que ninguém tem salvação garantida, não. Eu tenho que estar lutando, eu tenho que estar ali firme para mim não cair. Entendeu? E pior ainda, para mim não ficar caído. Cair, todos nós podemos cair. Eu não posso ficar caído. Entendeu? Então eu não posso ficar no pecado, eu posso pecar. Não devia. Não é que eu posso, não devo, mas, né, é uma limitação do ser humano. Eu não posso continuar no pecado e me deleitar no pecado. Né? Então, porque um pecado atrai o outro, um pecado atrai o outro. E aí eu vou só me afastando de Deus, quando eu vejo, aí o demônio faz a festa, porque ele é o autor e o príncipe do pecado. Entendeu? Então, por isso que a gente precisa estar sempre, por isso que Jesus fala, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E o que é o pecado? É os pecados da carne. Claro que não são só os da carne, né? Tem os pecados do espírito também. Entendeu? Então esse é o parágrafo 1420. Estou fazendo uma pequena introdução, tá, gente? Para depois a gente entrar no sacramento em si, tá? Agora, olha o que diz o parágrafo 1421. O Senhor Jesus Cristo, presta atenção nesse parágrafo, hein? 1421. O Senhor Jesus Cristo, médico de nossas almas, olha que coisa bonita. Nós temos o médico, né, do corpo. E devemos buscar o médico. Muita gente morre por causa disso. Ah, eu não vou procurar o médico. E morre. Deus deixou o médico. Então o médico é para curar o corpo. Mas nós temos o nosso médico da alma, que é Jesus Cristo. Então, muito bonito. Médico de nossas almas e de nossos corpos. Tá? Então, por quê? Porque todo o nosso ser pertence a Deus. Tá? Mas não quer dizer que eu não vá buscar o médico. Não. Se eu estou doente, eu tenho que buscar o médico. Eu tenho que contar com as duas coisas, medicina e a oração. Deus cura pela medicina e Deus cura pela oração. Então, use os dois. Ok?
que remiu os pecados do paralítico e restituiu-lhe a saúde do corpo. Isso está lá em Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Depois você pode ler lá. Não é? Jesus curou aquele paralítico, não é? E falou para ele, né? Teus pecados estão perdoados. Então Jesus não fez só uma cura física. Jesus curou o corpo, mas também curou a alma. Por isso que eu falo, gente, não basta só curar o corpo, tem que curar a alma. Infelizmente hoje a igreja virou pronto-socorro. Eu vou buscar Deus porque, né, Deus tem que me curar. Deus tem que te curar? Quem disse isso? Quem disse isso? Eu vou... Tem gente que acha que Deus fica fazendo milagre aí toda hora. Não, não é assim não. Milagre, gente, é uma coisa sobrenatural. Tem até o show da fé. Ué, Deus faz show? Não sabia que Deus fazia show, não. Gente, milagre é uma coisa sobrenatural. Deus não sai fazendo aí toda hora, não. Entendeu? É lá uma vez ou outra que Deus... Por quê? É uma coisa que ele atua, né, na natureza. Tá? Com a natureza que ele próprio criou. Então ele atua ali para poder fazer um milagre. Então as pessoas hoje só vão para a igreja hoje em busca disso. Entendeu? Ah, cura minha avó, cura meu pai, cura minha mãe. Se não me curar, eu vou para outra religião, vou para outra religião, vou para outra religião. Meu amigo, o que adianta curar o corpo, mas não curar a alma, não curar o espírito, não curar o coração? O Padre Léo falava muito sobre isso. A cura interior, a cura do coração. Entendeu? A cura do corpo é importante, lógico, claro. Se Deus quiser curar, ele vai curar. Mas nós não devemos buscar Deus só por causa de cura, por causa de milagre. Eu tenho que buscar Deus. Se Deus me curar, amém, aleluia, glória a Deus. Mas eu tenho que procurar Deus. Não eu buscar Deus só para ele me curar e pronto, e acabou. E se ele não me curar, não estou nem aí para ele. Não. Entendeu? Então, gente, temos que ter cuidado com isso. Quis que a sua igreja continuasse, porque é o corpo de Cristo, já venho falando isso aqui, né? Na força do Espírito Santo. Então, gente, quem guia a igreja é o Espírito Santo, é a alma da igreja. Jesus falou, eu vou para o Pai e vou mandar o Paráclito, o Consolador. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 14, 15 e 16. Jesus fala isso umas 3 vezes. Eu vou, mas vou mandar o Espírito Santo para a igreja. Então quem guia a igreja hoje é o Espírito Santo, é a alma da igreja. Por isso, gente, que a igreja não acabou até hoje. Por que a igreja não acaba? Porque, gente, se a igreja não tivesse o Espírito Santo, a igreja já tinha acabado há muito tempo. Tá? Por que a igreja continua? Por quê? Porque o Espírito Santo está ali. Entendeu? E principalmente atuando o quê? Nos sacramentos. Tá? Sua obra de cura e de salvação. Então, gente, a salvação é através dos sacramentos. Deus nos cura, nos toca, nos salva pelos sacramentos. Todos eles. Todos os 7 sacramentos. Entendeu? Também junto de seus próprios membros. É esta a finalidade dos 2 sacramentos de cura. Aí aqui ele dá o nome dos 2 sacramentos de cura que nós vamos estudar. Vamos começar um hoje e depois vamos estudar o outro. Então, vou repetir. Esta é a finalidade dos 2 sacramentos de cura. Quais são os sacramentos de cura? Primeiro, o sacramento da penitência e o sacramento da unção dos enfermos. Então, esses são os 2 sacramentos de cura. Penitência e unção dos enfermos. Então, esses 2 sacramentos é para a nossa cura espiritual, interior. E se Deus quiser curar fisicamente, também ele vai curar. Tá? Então, hoje, nós vamos começar a estudar o sacramento da penitência e da reconciliação. Ele tem esses 2 nomes. Tá? Sacramento da penitência e da reconciliação. Reconciliação com quem? Com Deus e com a igreja. Não é só com Deus. Quando eu peco, tá? eu não peco só contra Deus, eu peco contra a igreja também, porque eu sou membro. Pelo batismo, São Paulo diz que nós somos enxertados na igreja. Tá? Então São Paulo explica isso muito bem na carta aos Coríntios, na carta aos Efésios. Nós somos um corpo. Jesus é a cabeça.
A igreja é o corpo, nós somos membros desse corpo. Então, quando eu peco, eu sujo, eu ofendo a Deus e eu sujo a igreja. Por isso que eu tenho que me confessar com o ministro da igreja. Eu não posso confessar só com Deus. Eu posso me arrepender. Primeira coisa, quando eu cometi um pecado, eu me arrependo diante de Deus. Mas aí eu tenho que me confessar. Mas para me confessar, aí já não é com Deus, aí é com o sacerdote. Porque eu feri a igreja. Eu feri Deus, mas eu feri a igreja da qual eu sou membro. Então o ministro da igreja, que é o padre, vai me dar absolvição. Em nome de Cristo. É isso que nós vamos ver daqui para frente. Tá? Então esse sacramento ele também é chamado de confissão. A gente conhece mais como confissão. Tá bom? Mas o nome correto é sacramento da penitência e da reconciliação. Esse é o nome correto. Mas a gente usa mais o nome confissão. Tá? Então é isso. Tá bom? Então vamos lá para o... Então hoje nós vamos começar a estudar o sacramento da confissão, da reconciliação, da penitência. Tá? Eu vou falar confissão porque é mais conhecido. Tá? Mas todos sabem, está aqui no catecismo, que é a penitência, reconciliação. Mas eu vou usar como confissão, o sacramento da confissão. Porque todo mundo conhece assim, popularmente, vamos dizer assim. Então fica melhor para a gente poder aprender, tá bom? Então, é confissão. Então, o parágrafo 1422 diz assim: aqueles que se aproximam do sacramento da penitência ou confissão obtêm da misericórdia divina, olha aí, de Deus. É a igreja que ministra o sacramento, mas é Deus que opera. Todos os sacramentos é Deus que opera. Da misericórdia divina. Tá? O perdão da ofensa feita a Deus. Tá vendo? Aquilo que eu expliquei. Então a primeira coisa, quando eu peco, né, eu ofendo a Deus. Então eu tenho que pedir perdão. Por isso que eu tenho que me arrepender. A primeira coisa. E ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja. Tá vendo? Foi o que eu falei. Eu ofendo a Deus, mas também eu ofendo a igreja. Por isso que eu tenho que me confessar na igreja. Que feriram pecando, e a qual colabora para a sua conversão com amor, exemplo e orações. Isso quem falou foi o documento do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium, capítulo 11. Então, gente, para mim me converter, não é, eu preciso ter a humildade de reconhecer os meus pecados. Então, o sacramento da confissão é um pouco de humilhação. É claro que é humilhante eu ter que confessar os meus pecados, claro que é. Tá? Mas é uma santa humilhação. Eu estou reconhecendo os meus pecados. Entendeu? Por isso que eu não posso esconder nada. É preferível você não se confessar do que você confessar. Você esconder alguma coisa do padre. Porque se você esconder do padre, mas Deus está vendo. Aí você comete um outro pecado chamado de sacrilégio. Você está abusando do sacramento. Então é preferível você não confessar do que você esconder do padre. Porque você não está escondendo do padre, você está escondendo de Deus, porque Deus vê tudo. Então eu tenho que confessar tudo. É o que a igreja chama de exame de consciência. Nós vamos ver isso tudo. Tá? Nós vamos ver isso tudo, se Deus quiser. Como se chama este sacramento? É o parágrafo 1423. Chama-se sacramento da conversão. Olha aí. Tá vendo, gente? Então, é para mim o quê? É para mim mudar de vida. Quanto mais eu me confessar, mais eu vou... Né, aquilo ali vai me dar força para mim poder lutar contra o pecado. Por isso que a igreja ensina que o sacramento da confissão não é só para perdoar pecado. Entendeu? É para me dar força, para mim também ter força para mim lutar contra aquele pecado. Entendeu? Repara para você ver, quando, né, você se confessa, que você recebe o perdão de Deus através do sacerdote, é como se tivesse saído um monte de tonelada de cima de você. Eu sou assim. Eu sou assim. Quando eu saio da confissão, parece que sai uma tonelada de dentro de mim. Entendeu? Então, gente, é para a gente se converter. O que é conversão? Mudança de vida. Pois realiza sacramentalmente
o convite de Jesus à conversão. Então é um sacramento. Se é um sacramento, então não pode ser diretamente com Deus. Tá? O sacramento precisa ter uma coisa, material para Deus agir na forma sobrenatural. Qual é a matéria do sacramento da confissão? Eu, né, e o sacerdote, eu confessar, né, me arrepender, confessar, e o sacerdote me dá a absolvição, me dá o perdão. Entendeu? Então eu preciso, não é, do sacramento. Eu não posso me confessar diretamente com Deus, como diz os nossos irmãos protestantes, com todo amor do mundo, os nossos irmãos protestantes. Mas o católico não confessa com Deus. O católico se confessa com o sacerdote. Nós vamos ver. Tá? Então, gente, o caminho, né, o convite de Jesus à conversão. Marcos capítulo 1, versículo 15. O começo ali do Evangelho de Marcos, a primeira coisa que ele fala: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é nos converter. Né? Mudar de vida. Tá? O caminho de volta ao Pai. Lucas capítulo 15, versículo 18. Aquela parábola do filho pródigo, linda. Aquilo, gente, é uma história. Filho pródigo, né? A gente nem sabe se existiu, provavelmente não, é uma parábola. Mas tem um ensinamento maravilhoso. Aquele menino que vai, perde tudo e depois volta para a casa do pai. Então quando a gente peca e a gente vai se confessar, é como se fosse aquele menino que está voltando para a casa do pai. Né? Eu reconheço, Senhor, que eu pequei. Não é? É o que eu falo, é uma humilhação, é uma santa humilhação. Não é? O caminho de volta ao Pai. Olha que coisa bonita. Do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Olha aí, tá vendo? É o que eu falei. O pecado nos afasta de Deus. A igreja ensina. Deus está dentro de mim. Deus está dentro de mim. Mas quando eu peco, Deus já não está mais dentro de mim. Por quê? Porque Deus é santo. A Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. 3 vezes santo. A carta aos Hebreus diz que sem santidade ninguém vê a Deus. Deus mora em mim, Deus mora no meu coração, Deus mora em mim. Eu sou o templo do Espírito Santo. Agora, quando eu peco, Deus já não está mais em mim. Entendeu? Por quê? Porque Deus é santo, o Espírito Santo é santo. Jesus é santo. Aí quando que Deus volta a morar dentro de mim? Quando eu me arrependo e quando eu me confesso. Aí Deus volta a morar dentro de mim. Por isso a importância do arrependimento e da confissão. De eu não permanecer no pecado. Porque enquanto eu permaneço no pecado, Deus já não mora mais dentro de mim. Isso a igreja ensina. Ok? O pecado nos afasta de Deus. Entendeu? Mesmo eu sendo um filho amado de Deus. Tá? Porque Deus não habita no pecado. Deus, gente, ele enche qualquer vaso. Só tem um vaso que Deus não enche, o vaso sujo. Sujo pelo pecado. Entendeu? Então esse é o parágrafo... Não, continua, desculpa. Chama-se sacramento da penitência porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Então, gente, eu já falei. Então, primeira coisa, eu tenho que ter um esforço pessoal, não é, de abandonar o pecado. Né? Porque o pecado, gente, ele nos atrai. Entendeu? Quanto mais a gente peca, mais a gente quer pecar. É o que São Paulo chama de concupiscência. Está lá em Romanos capítulo 7. Eu quero fazer o bem, mas eu não faço. Então eu faço o mal que eu não quero. É o pecado que habita em mim. São Paulo diz. É o pecado que em mim habita. Então eu preciso da graça de Deus. Então sem a graça de Deus eu não consigo vencer nenhum pecado. Santa Teresinha dizia, não é? Eu não consigo vencer o demônio, eu não consigo vencer o pecado. Então eu corro para Jesus. Eu corro para Ele, porque com Ele eu sei que eu consigo. Então sozinho a gente não consegue. Porque a gente é o que nós lemos lá atrás, nós somos pó. Não adianta você achar que você é melhor do que os outros, porque você não é melhor do que ninguém. Você pode ter o maior cargo na igreja, você pode ter não sei,
Entendeu? Você pode ser doutor e ter vários doutorados. Você é pó. Nós somos pó. É o que São Paulo fala. Nós somos argila. Não é? Então, gente, nós não somos melhor do que ninguém. Do que a gente tá, do que a gente se acha melhor do que o outro? Entendeu? Então, não. Então, quando a gente, primeira coisa, né? Reconhecer que sem Deus eu sou nada. Mas Deus é um Pai amoroso que está ali pronto para me perdoar. Então, ele usa a sua igreja para isso. Ok? Então, ele deixou a igreja justamente para isso. Tá? Então, é um esforço pessoal e eclesial de conversão, ou seja, da igreja para te perdoar, ok? De arrependimento, que é o primeiro passo. Primeiro passo para Deus te perdoar é o arrependimento, mas o arrependimento sincero. Não é desculpa, é arrependimento. Senhor, eu me arrependo disso que eu fiz. Porque tem gente que não se arrepende do que faz. Você pode até cair de novo no pecado. E nós caímos, nós somos fracos. Mas se caiu 10 vezes, se arrependa 10 vezes. Você não toma banho todo dia? Então, caiu 10 vezes, se arrependa 10 vezes. E da satisfação do cristão pecador. Olha aí, tá vendo? Então, todos somos pecadores. Foi o que eu falei nas aulas anteriores. Não existe cristão que não peque. Não existe. Entendeu? Então, nós não somos melhores que ninguém. Não é porque eu estou na igreja ali que eu sou melhor do que fulano, do que Bertano, do que a pessoa. Não. Pelo contrário, gente. Aí que a gente tem que baixar a nossa bola. Eu não sou melhor do que ninguém. Não é porque eu estou fazendo esse vídeo aqui, que eu estou dando aula aqui para vocês, que eu sou melhor do que ninguém, não. Eu sou pó como você, eu sou cinza como você. Tá? Então, primeira coisa, se reconheça pecador. Tá? Não acho que você é melhor do que os outros, não, porque você não é. Tá? Primeira coisa. Aí a cura vem. Aí Deus já começa a te curar. Tá? Então esse é o parágrafo 1423. Agora vamos para o parágrafo 1424. É chamado sacramento da confissão porque a declaração, a confissão dos pecados diante do sacerdote. Olha aí, tá vendo? Vou repetir. Parágrafo 1424. Todo católico precisa ouvir isso, para não ser influenciado, né, por pessoas de outras religiões. Vou repetir. É chamado sacramento da confissão, porque a declaração, ou seja, você vai confessar, né, todos os pecados diante do sacerdote. Então não é diante de Deus, é diante do sacerdote. Então, católico não confessa com Deus. Católico se arrepende com Deus. Cometeu pecado? Se arrepende, peça perdão a Deus. Se arrependa. Mas confessar é o sacerdote. Não basta só se arrepender. Tem que se arrepender e tem que se confessar. Entendeu? Roubei, matei, prostituí, adulterei. E tem que falar. O catecismo aqui não diz, mas o Código de Direito Canônico diz. Tem que falar quantas vezes pecou. O que roubou. Entendeu? Porque tem gente que é esperto. Né? Igual aquela história, né, que diz que o cara foi se confessar e falou, que o padre perguntou para ele, qual o seu pecado, meu filho? Aí ele falou, padre, eu roubei. Roubou o que, meu filho? Eu roubei uma corda. Então eu vou te dar absolvição. Padre, espera, mas a corda estava montada num burro. Tá, então agora eu vou te dar absolvição. Não, espera, padre, a corda estava montada num burro e o burro estava atrelado a uma carroça. Tá, então agora eu vou te dar absolvição. Não, padre, na carroça tinha bebida. Então, olha só, ele tinha falado que tinha roubado uma corda. Uma corda ele roubou o cavalo, roubou a carroça e roubou as bebidas que estavam ali dentro. Então, quer dizer, tá vendo? Isso aí é o quê? É você querer, né, vamos dizer, brincar, é o que eu falei antes. Brincar de confessar. Não, você não pode brincar. Roubei quanto? Roubei R$100 do meu pai. Entendeu? Matei. Adulterei. Quantas vezes? Traí a minha esposa 5 vezes. Tem que falar quantas vezes traiu. Uma coisa é você trair uma vez, outra coisa é você trair 5. Trair
10 vezes a minha esposa. Tem que falar tudo. Você não teve vergonha? Você não teve vergonha de pecar? Eu não entendo isso. Eu tenho vergonha de confessar. Mas você não teve vergonha de pecar? Deus está vendo, meu amigo. O padre não está vendo, mas Deus está vendo. Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Deus está em toda parte. Deus está vendo tudo que você está fazendo, de bom e de mal. Entendeu? Você não teve vergonha de pecar. Por que você está com vergonha de confessar? Eu não entendo. Ah, mas o padre é um pecador. Com certeza, o padre é um pecador. Melhor ainda que o padre é um pecador. Aí que é bom. Imagine você ter que se confessar com um anjo. O anjo não tem pecado, o anjo vai ficar horrorizado com o seu pecado. Se você for confessar com um anjo. Anjo não tem pecado. Aí é pior ainda. Dizem que ouvido de padre é pior do que privada. Ouve de tudo. O padre já está careca de ouvir. Ah, será que eu vou matar o padre? Né? Será que se eu falar isso ele não vai cair para trás? Não. O padre já está cansado de ouvir tudo isso. Entendeu? Já está careca de ouvir. Entendeu? Ele está ali como Jesus para te ouvir e para te dar absolvição, para te dar o perdão de Deus. Ok? Então você tem que confessar diante do sacerdote. É um elemento essencial deste sacramento. Então, gente, ninguém pode confessar pelo telefone, ninguém pode confessar pela televisão, pelo rádio, ao vivo e a cores. Eu e o padre. Tá? Pode ficar tranquilo que o padre não vai contar para ninguém. Ele não pode. Se ele contar para alguém, ele é expulso da igreja. Tá? Você pode confessar no confessionário. Tá? E você pode confessar cara a cara. Eu já confessei no confessionário, já confessei cara a cara. É melhor ainda. Agora veja, é para você confessar, não é para você contar a sua vida. Aí você pode até marcar com ele, né, fazer uma direção espiritual, que eu já fiz também. Aí é outra coisa. Confissão é para você contar pecado, não é para você contar a sua vida. Outra coisa, gente, é para contar o pecado. Tá? Padre, roubei, matei, adulterei, só isso. Não é para você ficar detalhando o pecado. Ah, eu adulterei com a irmã da minha esposa, no motel tal, no lugar tal, no carro tal. Não, não é isso não. Ninguém quer saber da sua vida. O padre quer saber do pecado. Padre, adulterei. Quantas vezes, meu filho? 2 vezes. Pronto, e acabou. Não é para você contar a sua vida. Entendeu? É confissão. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Num sentido profundo, este sacramento também é uma confissão, reconhecimento e louvor da santidade de Deus e de sua misericórdia para com o homem pecador. Gente, isso é uma misericórdia. Você saber que Deus vai te dar o perdão do seu pecado, meu amigo. Se o padre te der absolvição, você está perdoado. O padre fala, eu te absolvo dos seus pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está perdoado, meu irmão. Você não quer isso? Eu não entendo como que as pessoas não procuram. Por isso que tem muita gente depressiva. Por que tem muita gente... Isso aí, eu não sei qual santo que falou isso. Foi um santo que falou isso. Por que hoje tem muita gente com depressão? Porque ninguém vai se confessar. Porque o pecado dá depressão também. Então, meu amigo, entenda isso pelo amor de Deus. Você não quer o perdão de Deus? O padre vai te dar absolvição, meu amigo, de todos os seus pecados. Você não quer isso. Saber que você está... Meu amigo, se você tiver absolvição ali, você cair morto ali, você vai para o céu. Provavelmente você vai para o céu, porque você não pecou mais. Outra coisa, os pecados que você confessou não vai aparecer mais, nem no juízo final. Sabia disso? Agora, os pecados que você não confessou vai aparecer no juízo final. Aí é pior ainda. Aí é diante de todos. O juízo final é diante de todos. E você não quer isso? Então é um sacramento da misericórdia de Deus. Entendeu? Também é chamado sacramento do perdão. Porque pela absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão e a paz. Olha que coisa bonita, gente, pelo amor de Deus. Não é só o perdão, não. A paz. É o que eu estou falando.
Você sente uma paz muito grande, porque você sabe que o seu pecado foi perdoado. Tem gente que pergunta, como que eu sei que a confissão foi válida, que valeu a confissão? Se o padre te der absolvição. Se o padre falar, eu te absolvo dos seus pecados e te perdoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você está perdoado por Deus. Olha o que ele está falando aqui. Absolvição sacramental do sacerdote, Deus concede o perdão. Deus te dá o perdão através do padre. O padre ali representa Jesus Cristo. Ele não é Jesus Cristo, ele representa Jesus. Ali, as mãos dele foram ungidas no sacramento da ordem para te dar absolvição. Por isso que ele senta ali no confessionário, ouve os pecados, né? Depois que ele ouve todos os pecados, ele dá absolvição. Se ele deu absolvição, você está perdoado. Gente, juro por Deus, estou me arrepiando, tá me arrepiando. Você recebeu o perdão de Deus de todos os seus pecados, meu irmão e minha irmã. O sacerdote também pode não te perdoar se ele perceber que você não está arrependido. Se você não estiver arrependido, se ele achar que você está ali de brincadeira, ele pode não te perdoar. E se ele não te perdoar, você não está perdoado, porque Jesus foi bem claro. Então vamos ver isso mais para frente. Entendeu? É chamado sacramento da reconciliação, porque dá ao pecador o amor de Deus que reconcilia. Reconciliai-vos com Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Quem vive do amor misericordioso de Deus está pronto a responder ao apelo do Senhor. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Mateus 5, 24. Olha aí, isso é importante também. Eu falei isso quando eu falei sobre a Eucaristia, e aqui ele repete também na questão da confissão. Deus vai te dar o perdão, mas você também tem que dar o perdão se você tiver brigado com alguém. Porque Jesus falou lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, para você receber o perdão de Deus na confissão, você também tem que perdoar o irmão. Entendeu? Então, se você não perdoar de coração aquela pessoa, Deus também não vai te perdoar. Então o sacerdote também não vai te perdoar. Então, para você se reconciliar com Deus, você tem que se reconciliar com o irmão. Porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. É mandamento. Então não tem cabimento eu amar a Deus, mas não amar o irmão. Entendeu? Então eu não posso estar brigado com ninguém. Eu tenho que também dar o perdão. Entendeu? Não é desculpa. Perdão é uma coisa, desculpa é outra. Ok? Então, para mim ser perdoado por Deus, eu também tenho que perdoar. É a única condição que Deus coloca para nos perdoar qualquer pecado. Não há pecado que a igreja não possa perdoar, gente. Só o único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo, que nós vamos ver ainda, vamos estudar também. Mas tirando o pecado contra o Espírito Santo, Deus pode perdoar qualquer pecado, mas ele pôs uma condição. Se você também perdoar o seu irmão. Tá? Então, meu amigo, se você não perdoa, você também não será perdoado. Ok? Então, esse é o parágrafo 1424. Tá? Foi só a primeira aula, mas nós vamos continuar na próxima aula. Por que um sacramento da confissão após o batismo? Então, nós vamos explicar, tá? Por que nós recebemos então o perdão após o batismo, ok? Então, na próxima aula, nós vamos continuar estudando sobre o sacramento da confissão, amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.